E agora voltamos a falar da aprovação da PEC Fura-Teto no Congresso Nacional. Por essa razão, nós vamos conversar a partir de agora com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, a quem mais uma vez eu agradeço pela participação. Ministro, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Bom dia, Daniel. Bom dia, Elisângela. Bom dia, ouvintes. Obrigado pelo convite, é um prazer participar. Prazer é nosso, ministro. Então, PEC aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional, estouro previsto de cerca de 170 bilhões de reais, só que a vigência mudou, né? A medida terá duração de 1 ano. Fez mais sentido para o senhor essa modelagem e já dá para fazer uma projeção de quais serão os impactos na nossa economia, ministro? Olha, Daniel, ao contrário do que foi a reação do mercado financeiro, que se animou com a redução do prazo de vigência das exceções de 2 para 1 ano, na verdade, eles compraram gato por lebre, né? Porque isso não altera praticamente nada. Ninguém pode imaginar que daqui a 1 ano o Congresso não aprove uma proposta do governo para manter os R$600 do Bolsa Família. É uma ilusão pensar que até lá o governo vai encontrar uma forma de compensar com corte em outros gastos esse aumento de despesas, não apenas por Bolsa Família, mas por uma série de itens, né? Foi uma festança, alguém chamou de gastança, né? Essa PEC, na verdade, é cheia de defeitos, cheia de erros conceituais e vai piorar a situação fiscal do Brasil, infelizmente. O certo seria o governo ter se comprometido no período de X anos, 1 ano, 2, para compensar com cortes em outras áreas o gasto adicional que se tornou permanente, não tem como reduzir mais com o Bolsa Família. Amanda Klein. Ministro, bom dia. Eu queria saber, eu estava lendo até uma entrevista muito interessante mais cedo do Marcos Mendes no Globo, ele é um dos formuladores do teto de gasto, ele apontava para o mesmo caminho que o senhor, né? Ele falava que basicamente o que você está criando é uma série de despesas permanentes, e mesmo que o prazo de vigência da PEC seja por 1 ano, não há como voltar atrás nessas despesas, no que diz respeito ao Bolsa Família e provavelmente outras, né? Aumento de salário mínimo, etc. Não há uma volta atrás, e aí você vai depender das receitas, porque ou você corta despesa ou você depende de um aumento das receitas que é incerto, basicamente da flutuação do preço das commodities no mercado internacional. Agora, eu fico imaginando, ministro, que é possível construir em termos de âncora fiscal para sinalizar uma responsabilidade, um comprometimento com essa responsabilidade fiscal por um prazo mais longo para o mercado. Quais podem ser os primeiros atos desse novo governo quando efetivamente começar a gestão que sinalize nessa direção? Olha, Amanda, esse é um bom ponto. Eu acho que esse é o maior desafio do governo nos próximos 6, 7 meses, porque até agosto eles têm que apresentar uma proposta de novo arcabouço fiscal, que o futuro ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, está prometendo que vai acontecer ainda no primeiro semestre. Só que o ministro sinalizou que não vai haver teto de gasto, né? Ele disse que o teto de gasto não adiantou, ninguém cumpriu, etc. E o ministro deveria ter examinado as razões pelas quais o teto não foi cumprido, né? O teto tinha um pressuposto básico que seria o de induzir a sociedade e o sistema político a examinar a excessiva rigidez do orçamento, o excessivo comprometimento dos gastos com um grupo pequeno de itens, né? O fato de ter uma rigidez sem paralelo no planeta, já comentei aqui com vocês na oportunidade, né? O governo federal dispõe de apenas 7% dos gastos primários para exercer políticas públicas pró-crescimento, pró-redução de desigualdade, pró-redução da despesa, né? E no próximo ano vai ser provavelmente 5%. Isso não tem lugar nenhum do mundo, certo? A média de rigidez de gastos no mundo é entre 40% e 60%, ou seja, em média, os governos dispõem de metade do orçamento. Além disso, para fazer essas políticas, né? Além disso, o ministro sinalizou, né, que vai escolher uma âncora diferente do que teve até agora. Eu acho que, embora ele tenha dito que vai ser crível,
na minha avaliação, e a gente vai ver lá no futuro, essa âncora que não tenha um componente de controle de gasto não será crível. O ministro parece sinalizar que a sua preferência é aquela que vem sendo sugerida por alguns economistas, dentro e fora do PT, que é a dívida pública. A dívida pública seria a âncora. Sucede que a experiência internacional mostra âncora efetiva é aquela que inclui controle de gastos, porque a dívida tem componentes fora do controle do governo. Por exemplo, se houver uma crise internacional, e não estamos longe disso, diante dos riscos geopolíticos que defronta o mundo atualmente, com o Putin, com o Xi Jinping, isso vai ter um efeito de aumentar o câmbio, de desvalorizar a moeda. E como parte da dívida pública está denominada em moeda estrangeira, isso aumenta a dívida. Ou se houver uma catástrofe, um problema emergencial que obriga o governo a socorrer populações atingidas, ninguém vai ser contra isso, aumenta a dívida de novo. Ou se o Supremo Tribunal Federal julgar uma ação contra o governo e decidir que ele tem que pagar bilhões de reais, por exemplo, em precatórios, outro tipo de gastos não controláveis, novamente a dívida foge do controle do governo. E se você olhar a experiência da Europa, né, que é uma região rica, lá a âncora é a dívida. Os países têm que observar uma regra segundo a qual a dívida deve ter como limite 60% do PIB. Se você olhar a experiência passada, a Alemanha não cumpriu isso certo tempo, a França, a Itália, o Reino Unido, tá certo? Tiveram que rever, dar um perdão pelo não cumprimento da dívida. Portanto, eu acho que o ministro devia pensar melhor, ele devia ouvir mais gente, e não apenas aqueles que acham que pode ter uma tranquilidade fiscal só com controle, ou só com a meta de dívida pública. Esse é um risco muito grande que o governo corre e o país. Por quê? Se não for resolvido a contento, Amanda, nós vamos para uma situação grave, que é uma crise da dívida. Crise da dívida pública é muito séria em qualquer país. Isso pode gerar uma queda de confiança, fuga de capitais, não é? Pressão sobre os preços, inflação, e como a gente sabe, tudo isso vai redundar em prejuízo para os pobres. Deputado Coronel Tadeu, sua pergunta. Ministro, bom dia. Há poucos dias atrás o senhor esteve aqui fazendo uma entrevista com a gente e o meu sentimento, se era cético agora, ele ficou praticamente certo de que nós não vamos ter austeridade fiscal nesse país, pelo menos pelos próximos 12 meses. E o senhor falou muito bem, ninguém consegue dizer que esse empréstimo, esse cheque em branco não vai ser estendido para 2024 e depois 2025, 2026. A minha pergunta para o senhor, o mercado financeiro, será que pode fazer a pressão suficiente no novo governo para que se coloque as finanças em dia? Porque esperar isso do componente político, que seria o Congresso Nacional, através da Câmara e do Senado, eu praticamente desisto dessa forma, desse meio. Porque nós vimos aí uma votação até um pouco apertada, né, de 308 votos, conseguiram 331, mas deu para perceber claramente que a política mudou, ou seja, foi todo mundo ali para o lado do novo governo. Então, eu acredito que o Lula pode persuadir. Agora, e o mercado, será que consegue fazer essa pressão? Olha, deputado, fazer pressão vai fazer, certo? Quando o mercado se der conta que a situação fiscal é pior do que os seus componentes estão enxergando, o mercado vai reagir. E a reação que é? Os juros futuros sobem, o câmbio deprecia, né? Porque, como eu disse aqui, mercado é covarde, né? Você tem um conjunto muito grande de participantes do mercado que cuidam das poupanças de pessoas físicas e jurídicas que confiam a esse grupo a sua administração. Se a tendência sinalizada pelas regras fiscais aprovadas é de continuidade do crescimento da dívida, adquirindo uma trajetória explosiva que leva à insustentabilidade e, no extremo, ao calote, né? Esse pessoal vai sair. E, ao sair, os preços sobem, né? Então, eu acho que o mercado, sim, vai reagir. Como é natural, o Brasil tem um mercado muito sofisticado,
tem reações típicas de mercados maduros de países ricos, né? O problema, eu acho, é se o Lula vai se sensibilizar por essas reações do mercado. Eu tenho receio que não, porque até agora, né, o correto em todo mundo, quando o mercado reage, é o governo entender por que vocês estão assim. Me explica por quê. Eu tenho razões para dizer que vocês estão errados, ou eu vou tomar medidas, eu vou convencer vocês que tem medidas que vão melhorar a situação. O governo tenta, vamos dizer, aplacar as dúvidas. O Lula tem agido de maneira oposta, ou seja, ele ridiculariza, ironiza o mercado, chama de Deus mercado e assim por diante, né? Portanto, a disciplina de mercado conhecida entre os economistas, ou seja, o papel que os mercados têm em alertar o governo para trajetórias insustentáveis da despesa pública e da dívida pública, eu espero que funcione, porque depois que o Lula assumir, aí a coisa é para valer e pode voltar ao espírito pragmático que o caracterizou no primeiro mandato. Até agora, os sinais serão de que não é. O Lula está decepcionando analistas, inclusive eu, que apostaram que ele teria uma condução responsável da política fiscal. Até agora ele não tem frases preocupantes, porque ele falou, por exemplo, não pode ter amparo aos pobres se olhar a política fiscal. Ou seja, ele está dizendo assim, para ser responsável socialmente, eu tenho que ser irresponsável fiscalmente. Isso está completamente equivocado, porque se houver irresponsabilidade fiscal, como eu já comentei aqui, gera uma cadeia de acontecimentos. Queda de confiança, dólar alto, juro alto, inflação alta, que vai prejudicar basicamente os pobres. Então, eu estou torcendo. Os sinais não são animadores até agora, coronel. É isso, aprovação da PEC da transição, política fiscal no país e as perspectivas para a economia a partir de 2023. Temas tratados com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, a quem mais uma vez agradecemos pela gentileza na participação. Ministro, bom dia para o senhor e até a próxima. Até a próxima. Bom dia a vocês todos. Bom dia.